No trabalho de hoje, eu vou apresentar sobre interfaces de voz. É uma interface controlada por comandos de voz que sintetiza a fala e faz o processamento da informação através da linguagem natural. A primeira interface por voz surgiu na década de 1960, quando a IBM apresentou na Feira Mundial de Seattle um computador chamado Shoebox. Ainda muito primitiva, tanto a máquina quanto o sistema de processamento de voz possuía apenas a capacidade de reconhecer 16 palavras e 9 dígitos. Na década seguinte, a Universidade Carnegie Mellon da Pensilvânia, nos Estados Unidos, terminou o programa HARP, que apresentava a capacidade de entendimento de até 1000 palavras. Algumas décadas mais tarde, a Microsoft insere um assistente virtual baseado não em voz, mas sim em texto. Agregado aos programas do Office, o então chamado Clip foi um assistente virtual baseado em linguagem natural. Não obtendo sucesso perante os usuários, de maneira que foi retirado da nova atualização do software da época, o Windows XP, trouxe muitos insights sobre como um assistente virtual não deve ser. Então, apenas em 2011, uma interface de voz é efetivamente lançada ao mercado. A chamada Siri, da Apple, foi o primeiro assistente de voz que saiu do ambiente corporativo e veio a se tornar usual. Introduzido no lançamento do smartphone iPhone 4S, foi a grande revolução do mercado naquele ano e nos posteriores. Dessa maneira, incentivando as empresas concorrentes a desenvolverem seus próprios assistentes de voz. Dentre as interfaces de voz atuais, além da Siri, existe a assistente virtual do Google. A inteligência artificial consegue propiciar uma experiência bem personalizada. Existe a Cortana da Microsoft, que vem investindo pesado no mercado e principalmente no mercado brasileiro. E existe a Alexa da Amazon, que, que está tentando se inserir no mercado brasileiro e inclusive criou duas línguas, o português brasileiro e o Brazilian English, buscando tornar mais acessível para seus usuários. E como funcionam esses tipos de interfaces? As interfaces de voz utilizam do processamento de linguagem natural para criar sistemas cada vez mais parecidos com a realidade, seja com maior capacidade de compreensão e aprendizado, quando aplicado com inteligências artificiais, ou proporcionando respostas mais fluidas e congruentes com a linguagem do usuário. PLN, processamento de linguagem natural, é o conjunto de teorias motivadas por técnicas computacionais para análise e representação de textos. A PLN é dividida em níveis de processamento, que são fonologia, morfologia, léxico, sintático, semântico, discurso e pragmático. Busca auxiliar os desenvolvedores, pois não são todas as aplicações que precisam ser implementadas até os níveis mais altos de processamento. Muito pelo contrário, a maioria das aplicações ficam apenas nos níveis mais baixos. E tipos de abordagem, que são simbólica, estatística, conexionista e híbrida, e se referem à forma como os níveis de processamento serão tratados pelo software. E quais são os tipos de aplicações? A primeira aplicação é a recuperação de informação. Trata-se de construir mecanismos de busca, como Google, Yahoo ou Bing, que são capazes de recuperar documentos relevantes para uma determinada consulta, reduzindo assim a ambiguidade de palavras, trazendo a busca por sinônimos, ou estemização, que é a redução de palavras flexionadas. Outra aplicação é perguntas e respostas, ou seja, quando dada uma pergunta, deve-se ter uma resposta direta. A extração de informação faz o reconhecimento, etiquetação e extração de informação de um texto de forma estruturada, contendo informações chaves e relevantes. Sumarização automática trata-se de transformação de textos longos em textos mais curtos. Deve ser capaz de entender o nível de discurso empregado em um texto e abreviá-lo, sem perder significado e narrativa apresentados no texto original. A tradução, uma das aplicações mais antigas da PLN, se esforça para traduzir texto de um idioma para o outro. É considerado como um dos problemas de linguagem e de inteligência artificial mais difíceis de serem resolvidos, por mais simples que pareça. O sistema de diálogo visa produzir uma conversa com um ser humano, de maneira fluida e coerente. O sistema de diálogo inclui vozes, textos e até gestos para se comunicar com uma pessoa. Reconhecimento óptico é quando uma imagem ou um vídeo
que possui um contexto pode ser decifrada por um computador. Ultimamente vem se mostrando muito importante para a sociedade, principalmente para tratar de assuntos como cidades inteligentes, preservação de documentos históricos e acessibilidade a portadores de deficiência. O reconhecimento de fala deve ser capaz de transcrever um áudio para um texto legível para humanos, sendo também uma das aplicações mais difíceis por causa das diferentes entonações de voz, pausas e diferentes idiomas e sotaques. Compreensão de linguagem natural, responsável por transformar sentenças de um texto em estruturas lógicas, ou seja, é o processo de construção de uma base semântica formal da linguagem. O significado atribuído em sentenças pode ser interpretado pelo computador, da mesma forma que os humanos fazem. E o que teremos para o futuro? 55% dos adolescentes usa a pesquisa de voz pelo menos uma vez por dia. A rotina exige tomada de decisões mais rápidas ou seleção daqueles que são importantes. E o maior objetivo das aplicações de interfaces de voz é trazer praticidade para o dia a dia do usuário, simplificando tarefas. Segundo informações da MindMeld, a fornecedora dos assistentes de voz da Google, projeções mostram um aumento de 50% na utilização para 2020. E diante dessa aceitação do público e dos esforços das empresas de cada vez mais melhorar essas interfaces para que pareçam reais, pode-se dizer que o comando de voz é uma tendência que veio para ficar e promete facilitar a vida da humanidade em muito.